Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. Você sente medo de alguma coisa? É daqueles que ignora quem diz que tem medo de iniciar um projeto, ou entrar num lugar, ou de dar uma resposta, quem tem medo de uma prova. Ei, você é daqueles que acha que quem tem medo é fraco, hein? Ou você mistura medo e fobia. Qual é a diferença? Vamos falar sobre isso? Estamos começando o nosso programa Sam de Corpo e Alma. Eu sou Rafael Sam, radialista com mais de 20 anos de experiência profissional no mercado e também estudante concluinte de psicologia. Daí porque esse programa surgiu também para a gente falar sobre o ser humano, desenvolvimento pessoal, transtornos, assertividade, assuntos diversos do corpo e da mente. Então fica ligado porque nós estamos apenas começando. Sam de Corpo e Alma. E eu já começo com uma história que vai ajudar a gente a entender muita coisa. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado com medo do gato. Apareceu um mágico que teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão, por isso o mágico o transformou em pantera. Então ele começou a temer os caçadores. A essa altura, o mágico desistiu. Transformou em camundongo novamente e disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem apenas a coragem de um camundongo." É preciso coragem para romper com o projeto que nos é imposto. Mas saiba que a coragem não é ausência do medo. É sim a capacidade de avançar, de apesar do medo, caminhar para frente e enfrentar as adversidades. Com certeza. É isso que devemos fazer. Não podemos nos derrotar, nos entregar por causa do medo ou simplesmente desistir antes de tentar. Assim jamais chegaremos aos lugares que tanto almejamos em nossas vidas. Bom, essa fábula que é famosa, é conhecida, ela traz uma luz para cada um de nós. Bom, eu tenho coragem, tenho medo, tenho fobia. Quem sou eu nessa história, hein? Bom, às vezes nós pedimos algumas coisas e depois entendemos que não temos condições de vivê-las. Às vezes nós pedimos algumas situações e essas situações causam muito medo, mas nós devemos saber o nosso limite e o nosso potencial. São duas vertentes. A gente tem nossos limites e temos nossas potencialidades. Eis que alguém acha que o outro é fraco porque tem medo. Não, gente, veja. O medo é algo natural, é muito oriundo do ser humano. É natural demais, intrínseco ao ser humano. O ser humano tem medo. É por isso que o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema mental tem medo. Então, o medo que gera daquela ansiedade de determinadas situações e que nos protege. Então, desconfie muito quando alguém diz assim: "Eu não tenho medo. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo daquilo." Olha, tenha certas desconfianças, porque essa pessoa pode não estar num quadro de sanidade, né? Quem tem medo, sim, esse é o cidadão que está equilibrado. Porque todo equilibrado tem medo de alguma coisa. Tem medo de cair, tem medo de comer alguma coisa que ele não conhece, tem medo de iniciar um relacionamento amoroso ou uma amizade, tem medo que alguém possa fazer um mal contra ele. A pessoa equilibrada, ela tem medo. Quem não tem medo é o desequilibrado. Nós precisamos entender e separar isso. Então, quando alguém bate no peito e diz: "Sim, eu tenho medo de dar errado." Opa, super normal. O que não pode, gente, é quando o medo, que gera ansiedade, que gera pânico, que trava, que vai em nós trazer um sofrimento. Por exemplo, toda vez que eu penso em ir para aquele trabalho,
eu disparo o coração, começa a suar, quero desmaiar, passo mal. Isso é problema. Faz quanto tempo que isso acontece? 3 meses? Opa, 6 meses? 1 ano? Gente, precisa de um tratamento. Então, esse medo que a gente fala agora, esse medo é o medo da sobrevivência, é o medo com o qual nós somos feitos, é o medo natural, é o medo que a gente tem, esse medo da proteção. Por exemplo, se alguém disser assim, hoje vai cair um avião em cima da sua casa, que Deus te livre, que não seja real, é só uma suposição. E alguém diz, eu não tenho medo, pode cair na minha cabeça. Gente, isso não está equilibrado. Vem uma pessoa com a faca na mão agora e vai te dar uma facada. Você não tem medo? Ou seja, você está diante de um cenário real, por exemplo, você está vendo que alguém vai bater em você, que alguém vai te ofender, que alguém está vindo com uma arma, que alguém vai passar, vai te atropelar. Você não tem medo? Tem gente que, por exemplo, me relata, olha, eu ia no meu carro e o cara tirou um fino no meu carro, fiquei com medo. É normal. Repito, a gente vai fazer um programa só sobre o que é normal e o que não é normal. Mas é normal ter esse medo, né? Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu sinto um frio na barriga quando vou ver minha namorada. É uma reação normal. Eu tive medo de falar com o pai dela. Normal. Tudo bem. O que não pode é esse medo ser tão grande e ele ficar frequentemente, porque uma das coisas que a gente tem que perceber em emoções e sentimentos é frequência, né? É intensidade, é paralisia. Então, quando esse sentimento ou emoção começa, seja qual for, a nos atrapalhar na vida, nossa funcionalidade, nosso jeito de pensar, nosso jeito de decidir, traz sofrimento, causa sofrimento, opa, a gente precisa parar para refletir. Aí é caso de tratar, seja com psicoterapia, com psicólogo ou psiquiatra, dependendo do que é o grau, né? Depois de um grande diagnóstico, para que haja medicamentos também, porque existe, não do medo, não existe o remédio para o medo, né? Nós temos remédio, a gente tem tratamento para a ansiedade, quando ela chega a um determinado nível, que é outra coisa que a gente vai conversar. Depois a depressão, né? Os toques, enfim, a gente vai falar disso depois. Mas nesse momento o que eu queria de tranquilizar a todos é que medo é normal. Ter medo é normal. Então você não é mais fraco porque você teve medo de fazer a prova do Enem. Você não é mais fraco porque você teve medo de fazer aquela entrevista para o primeiro emprego. Você não é mais fraco porque você teve medo de dar o primeiro passo para conseguir aquela namorada. Você não está errado ou não é anormal você ter medo de enfrentar uma pessoa, por exemplo, que tem a fama de mal. Então, medos é proteção, é prevenção. Medo é tudo isso. Eu tenho medo de adquirir uma doença. Então, automaticamente eu me cuido. Eu tenho exercício físico, eu faço minha dieta, eu tento selecionar melhor os alimentos. Então, tudo isso é bom. Isso foi como a natureza nos proporcionou, foi como Deus nos fez. E fez tudo perfeito. Agora, fobia é outra coisa, tá? Fobia é outra coisa. Eu tenho um medo específico que me dá uma sensação de mal-estar e causa sofrimento de determinadas coisas. Por exemplo, tem gente que tem fobia de sapo. Tem gente que tem uma fobia de grilo. Tem gente que tem uma fobia de gato. Tem gente que tem fobia de cachorro. Tem gente que tem fobia de uma rã, por exemplo. Por quê? Porque foram situações, tem gente que tem fobia de dirigir, fobia de entrar no elevador, de subir uma escada. Por quê, minha gente? São eventos que nós não sabemos quando aconteceram, que surgiram em nossas vidas e causaram grandes transtornos, né, traumas grandes, e a gente carrega esse sofrimento. Você não nasce, por exemplo, com medo ou com a fobia do rato, né? Você não nasce com a fobia do rato. Você adquiriu isso porque você viu outra pessoa quando você era pequeno, com medo, gritando, correndo. Uma barata, por exemplo. Para algumas pessoas, uma barata não é nada, mas para muitas pessoas é uma fobia muito grande. E nós temos que perceber que nós todos
Nós todos temos fobia de alguma coisa, seja numa intensidade maior, seja numa intensidade menor. Tem gente que sai aos prantos, tem gente que desmaia. Tem gente que desmaia quando vê um bicho ou uma situação tal, né? Tem gente que desmaia diante de uma arma de fogo, tem gente que desmaia diante de um assalto. Por quê? Porque aquela fobia, aquele trauma foi adquirido por várias outras situações do passado, e são coisas também que às vezes a gente nem lembra. Onde é que isso começou? Não sei, mas isso começou. Então, automaticamente na sua mente está registrado. Você incutiu isso como verdade, escuta essas vozes e acha que aquele bichinho também te ofende, ou que você tem um grande prejuízo de ficar perto dele, e aquilo lhe causa muito medo. Então tudo isso a gente precisa refletir enquanto ser humano. Rafael, e a fobia, se eu quiser tratar? Tem tratamento. Você pode tratar a fobia, você pode tratar esse problema que você tem a partir da psiquiatria e também a partir da psicologia. No caso da psicoterapia, para tratar fobia, gente, nós temos ciência, técnica, protocolos que vão dar grandes resultados. Então, não é tratar o medo. Já falamos aqui, o medo é inerente ao ser humano. Não tem nada de errado. Mas uma fobia que causa muito sofrimento, a gente vai ter problemas. Por exemplo, a pessoa vai conseguir um emprego e tem medo da galinha. Mas não é um medo simples, é uma grande fobia, ela passa mal. Então, ali na psicoterapia, com o psicólogo, podemos trabalhar esse assunto. Podemos trabalhar. E é um processo gradativo, um processo lento, que aos poucos a pessoa vai perdendo. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de avião, viajar de avião, mas que precisa viajar. E aí? Como é que ela faz? Ela já perdeu muitos empregos, ela já perdeu muitas viagens, ela já perdeu muito da vida. Então, o psicólogo pode trabalhar. Inclusive, nós temos terapias onde o psicólogo vai até com a pessoa para dentro do avião, para dentro de um lugar fechado, aos poucos vai introduzindo, vai lentamente, vai conhecendo, vai tendo acesso ao objeto ou ao animal que ele tem medo, aos poucos, num processo lento, mas tem resultados. E tem muita gente que se livra dessas fobias. Então procure ajuda se você precisa. Então ficamos aqui, mas sempre lembrando, medo é natural. Medo todo mundo tem, de alguma coisa ou de algo. Agora, fobia é esse medo pontual, específico, né, onde você vai ter, naquele elemento, uma paralisia, um sofrimento muito grande. Aí precisa de uma avaliação profissional, tá bom? Deu pra gente ajudar? Tem gente dizendo, Rafael, tô gostando tanto desse programa. Quando é que você vai falar de pânico? Quando é que você vai falar de ansiedade? Quando é que você vai falar de depressão? São assuntos tão profundos que a gente vai precisar de grandes episódios, mas com certeza vamos falar. Um forte abraço, a gente volta em outro momento, sã de corpo e alma. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã, com Rafael Sã.